Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver: se dá para facilitar, por que complicar? Potência e as equações em função da resistência. Nesse tutorial você verá duas equações que expressam a potência em função da resistência, que podem facilitar o seu trabalho. Vamos lá? A potência elétrica é o produto da tensão pela corrente. Isso você já sabe. As resistências elétricas para aquecimento, tipo a resistência dos chuveiros elétricos, vêm descritas com o valor da potência e da tensão. Por exemplo, 6.400 watts, 220 volts. Mas algumas vezes nós precisamos do valor da resistência em ohm. Até agora, para descobrir esse valor, você tinha que fazer dois cálculos. Primeiro, você calculava a corrente na resistência. Corrente é igual à potência dividida pela tensão. Depois, conhecendo a tensão e a corrente, você usava a lei de Ohm para determinar a resistência. Resistência é igual à tensão dividida pela corrente. No exemplo do chuveiro de 6.400 watts, 220 volts, a corrente é igual a 6.400 watts da potência dividida por 220 volts da tensão. A corrente é igual a 29,09 amperes. Agora é possível determinar a resistência. Resistência é igual a 220 volts da tensão dividido por 29,09 amperes da corrente, calculada há pouco. A resistência é igual a 7,6 ohm. Agora eu vou mostrar como juntar as duas equações em uma só. Veja como faço essa mágica. Vamos ter show de mágica de novo. Vou partir da equação já conhecida da potência. Potência é igual a tensão multiplicada pela corrente. Agora vou pegar a equação da corrente na lei de Ohm. Corrente é igual a tensão dividida pela resistência. E vou substituir na equação da potência, colocando na equação a corrente da lei de Ohm no lugar da corrente I. Veja como ficou. Potência igual a tensão V multiplicada pela tensão V dividida pela resistência R. Agora vou dar aquele toque especial com a varinha mágica. E o produto da tensão pela tensão é transformado em tensão ao quadrado. Pronto, temos uma nova equação. A equação da potência em função da tensão e da resistência. Potência dissipada em uma resistência é igual a tensão ao quadrado dividida pela resistência. Se você conhecesse essa equação no exemplo anterior, poderia ter calculado a resistência em um único passo. Bastaria isolar a resistência da equação da potência em função da tensão e da resistência. Resistência é igual a tensão ao quadrado dividido pela potência. Aplicando essa equação no exemplo, resistência do chuveiro é igual a 220 volts ao quadrado da tensão, dividido por 6.400 watts da potência. Resistência é igual a 7,6 ohm. Se você não quiser usar o quadrado na calculadora, multiplique 220 vezes 220 e depois divida pela potência 6.400 watts. Por que não falou isso antes? Porque essa não é uma equação essencial. Se você souber a equação da potência e a lei de Ohm, você poderá se virar. Mas se souber a equação que acabamos de ver, tudo fica mais fácil. Para que complicar, não é mesmo? Você pode fazer o mesmo raciocínio para a corrente. Tendo a equação da potência, que é igual a tensão multiplicada pela corrente, e a equação da tensão da lei de Ohm, que é igual a corrente multiplicada pela resistência, substituindo a tensão na equação da potência, potência é igual a corrente multiplicada pela resistência, multiplicada pela corrente. Ajustando o produto da corrente pela corrente para corrente ao quadrado, pronto! Agora você tem uma segunda equação para facilitar a sua vida. A potência em função da corrente e da resistência é igual a corrente ao quadrado multiplicada pela resistência. Então, a partir de agora, você tem 3 equações para a potência. Nunca foi tão fácil.
Qualquer criança brinca e se diverte. Para finalizar, vamos usar essas equações para resolver um exercício. Isso não vai dar certo. No circuito da figura, não é dado o valor da tensão da fonte, e sim o valor da corrente no circuito, que é igual a 44 amperes. Esse circuito possui duas resistências, R1 de 0,3 ohm e a resistência R2 de 5.500 watts por 110 volts. Note que é 110 volts mesmo, não é 127. A pergunta é: determine o valor da tensão da fonte V1. Veja uma possível solução. Se as duas resistências estivessem descritas pelo seu valor em ohm, o circuito seria simples de resolver. Então, vamos começar descobrindo o valor da resistência R2. Como fazer isso? Usando a equação da potência em função da tensão e da resistência. A resistência R2 é igual a 110 volts ao quadrado da tensão, descrita na resistência, dividida por 5.500 watts da potência. A resistência R2 é igual a 2,2 ohm. Agora o circuito ficou com duas resistências conhecidas e uma fonte. Como a corrente total no circuito é conhecida, então você consegue calcular a tensão em cada uma das resistências usando a lei de Ohm. A tensão na resistência R1 é igual a 44 amperes da corrente total multiplicada por 0,3 ohm da resistência R1. A tensão na resistência R1 é igual a 13,2 volts. Fazendo o mesmo para a resistência R2, a tensão na resistência R2 é igual a 44 amperes da corrente total multiplicada por 2,2 ohm da resistência R2. A tensão na resistência R2 é igual a 96,8 volts. Agora, é só usar a lei das malhas simplificada para determinar a tensão na fonte. A tensão V1 na fonte, energia que está entrando, é igual à tensão de 13,2 volts na resistência R1, mais 96,8 volts da tensão na resistência R2, energia consumida. A tensão na fonte V1 é igual a 110 volts. Você também poderia ter resolvido usando a lei de Ohm. A resistência equivalente é igual à soma das resistências R1 mais a resistência R2. Elas estão em série. Isso é igual a 0,3 ohm da resistência R1 mais 2,2 ohm da resistência R2. A resistência equivalente é igual a 2,5 ohm. A tensão na fonte V1 é igual a 44 amperes da corrente total multiplicada por 2,5 ohm da resistência equivalente. A tensão na fonte V1 é igual a 110 volts. É bom ser aluno do professor Bairros. Eles sabem mais de uma forma para resolverem os circuitos. Viu? Como conhecer a equação da potência em função da resistência pode facilitar a sua vida? Então, era isso que eu tinha por hoje. Agora você já sabe bastante sobre potência elétrica. Você verá nos próximos tutoriais algumas aplicações bem interessantes sobre esse assunto. Então, fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho das notificações. E não tem site? Tem sim, é bairrospd.com. Lá você encontra o artigo em PDF, veja o link na descrição do vídeo. E muito mais assuntos sobre eletrônica. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado!